sobre a parte de navegação, né? A parte de navegação no iOS, né? Antes de começar a aula, eu quero explicar para vocês que nessa aula nós vamos ter um conteúdo inicial teórico, né? Sobre o sistema operacional dos equipamentos de rede, tomando como base equipamentos da Cisco, dos switches, já que nós estamos estudando equipamentos de camada 2, então os switches. E depois nós vamos ter uma atividade prática para entregar. E a nossa meta da noite é absorver esse conhecimento teórico e depois entregar a atividade prática para poder ficar liberado da aula, tá? Conhecimento absorvido. Primeiro eu quero mostrar para vocês o nosso Blackboard, né? Acredito que vocês, a maioria entrou pelo Blackboard direto, lá na aula ao vivo, bonitinho, né? No link da sessão da aula. E aqui no plano de ensino, retomando, no menu plano de ensino, a gente tem o plano de ensino e tem o cronograma, né? Conferindo mais uma vez, ó, dia 8 de setembro, navegação no iOS, mais atividade, ó, comandos da CLI e senhas. Então nós vamos ver a primeira parte, o mínimo que um profissional na área de TI tem que saber sobre a questão dos comandos básicos desses equipamentos e os sistemas operacionais deles, né? Lembrando que no material de aulas a gente tem então a aula de hoje, se quiserem acompanhar, e daqui a pouco mais vai aparecer nossa atividade. Então, agora é a aula 3, navegando no iOS, mais atividade. A atividade vai aparecer daqui a pouco para vocês aqui mesmo na timeline. Então, eu sempre uso a timeline, ou seja, as atividades e os conteúdos todos aparecem no mesmo lugar. Não precisa ficar procurando em todo o Blackboard, é só olhar aqui. Vocês vão encontrar tudo que eu estou falando, com os nomes, inclusive, sincronizados com o nosso cronograma lá no plano de ensino. Então, é muito fácil acompanhar o que eu estou falando, né, o que eu falei nas aulas, porque vocês têm o plano de ensino ali no plano de ensino cronograma, e aqui vocês têm o número da aula direitinho para saber onde nós estamos na disciplina. Inclusive, lá no plano de ensino, no plano de ensino, no cronograma, vocês sabem, né? Tem aqui, inclusive, marcado em vermelho quando são as nossas atividades, trabalhos, né? E prova. Ó, nós temos 2 trabalhos e uma prova nesse primeiro momento do semestre. E depois nós teremos uma atividade prática supervisionada no segundo momento e uma avaliação, né? Lá no final do ano, já em dezembro. Então essa aqui é a nosso cronograma. Então lá no material de aulas, lembrem, podem acessar a aula de hoje e começar a observar o nosso trabalho a partir de agora. Então vamos lá, navegando no iOS, né? O que nós vamos fazer hoje? Hoje nós vamos falar sobre os objetivos do iOS baseado em Cisco, o que é o iOS Cisco. Vamos ver a estrutura de comandos, vamos configurar os nomes de host nos equipamentos, né, usando a CLI, usando comandos também para limitar o acesso às configurações do dispositivo e comandos para salvar a configuração atual. Então, é uma aula de aprender a navegar no tema, de fixar alguns conceitos de navegação, porque nós não utilizamos interface gráfica, né? O que quer dizer, quem é que escreve para mim no bate-papo, o que quer dizer CLI em inglês? Vamos ver como é que está o inglês de vocês. O que quer dizer C, o L e o I? Nós não usamos interface gráfica nesses equipamentos, nós usamos, né, um outro tipo de interface. Vamos ver quem consegue escrever para mim no bate-papo ali. Command Line Interface. Muito bem, Roger. Command Line Interface. Interface de linha de comando. Vamos adiante, então. Então, vamos lá, né? Os equipamentos de rede, qualquer equipamento de rede, principalmente os gerenciáveis, né? Chamados gerenciáveis, eles dependem de sistemas operacionais, né?
Então, assim como computadores, né, dependem de sistemas operacionais, a gente está careca de saber, os nossos switches, os roteadores, pontos de acesso sem fio, firewall, tudo isso tem sistemas operacionais. No caso da Cisco, a gente chama de iOS também, ó, Cisco Internet Network Operating System. Então, na verdade, no caso desses equipamentos, é uma coleção de sistemas, né? Ele é como se fosse um emaranhado de tecnologias, né, que são agrupadas, essas tecnologias, nos equipamentos, no caso de rede, como switches, que é o nosso foco aqui, switches de rede. Né? Então, nós vamos aprender hoje, principalmente, a ligação, alguns comandos, e vamos fazer uma atividade de percepção. Então, eu quero ver como está a percepção dos senhores em cima desses comandos, as perguntas e as respostas, como é que eu converso com esses equipamentos, tá? Então, antes de começar com a parte teórica, a gente sempre tem que lembrar lá de sistemas operacionais, se vocês já fizeram, vocês já viram isso, quem não fez, o professor lá, ele começa mostrando, né, que nós temos uma camada de hardware, todo o sistema, né, tem uma camada de hardware, uma camada de kernel e uma camada de shell, né, ou seja, toda a parte de interface com o usuário, a interface com o usuário, onde o usuário tem a entrada no sistema para solicitar tarefas específicas do sistema. Então, o nosso shell, né? Esse shell, essas solicitações, elas podem ser através de Command Line Interface ou GUI ou GUI, né? Graphical User Interface, interface gráfica, como é o caso do Windows. O kernel, pessoal, é uma porção, por assim dizer, de software, uma parte de software que é responsável pela comunicação, né, com o hardware, né? Com o hardware, com os controle de recursos de hardware, né? Então, vocês devem estar imaginando assim, professor, o kernel, ele é um software, ele é uma porção de software, mas ele é desenvolvido por alguém que entende muito de hardware. Olhem só, pessoal. O Windows tem kernel? Tem kernel. O Linux tem kernel, claro. Então, o kernel ele é um sistema de controle de software que tem que entender muito de hardware para desenvolver o kernel. Né? É uma camada mais baixa do software. Tá? E a parte de hardware em si, aí sim, são as peças eletrônicas dos computadores e dos switches também. Então, o propósito do sistema operacional, né, no caso de computadores comuns, a gente já sabe, né? Controle do mouse, visualização de tela, inserção de texto. E nos equipamentos de rede, nos switches ou roteadores, o que o sistema operacional faz? No caso aqui, o grande foco é a configuração de interfaces e a habilitação de funções de switching e roteamento. Então vejam já a primeira mudança aqui, ó. Nos switches e roteadores, nós temos o que se chama de habilitação de funções, ou seja, a habilitação de tecnologias de rede. Eu falo muito nessa frase assim, ó, pessoal, tecnologias de rede, tecnologia em laboratório de redes aqui, o que nós estudamos são tecnologias. Nós não vamos nos deter tanto no hardware dos equipamentos, nem é o foco, mas sim nas tecnologias que fazem serem possíveis, né? Toda a parte de redes, computadores e controle das redes que vocês vão estudar agora. A partir de agora começa o estudo maior, mais prático, e vocês vão ver o quão fascinante é o que tem por dentro da rede, né? Para nós estarmos aqui agora nos falando via internet e tudo mais, o que tem no meio do caminho, o que os switches fazem no meio do caminho, os roteadores também, né? Mas aqui nós vamos focar nos switches. Então, nós temos como sistema operacional dos dispositivos de rede, né, um iOS chamado iOS padrão. Né? Então, nós temos um sistema operacional padrão. Aí vocês podem perguntar, professor, os equipamentos da Dell, da HP, outras marcas têm, com certeza, tem sistema operacional também.
né? É possível atualizar? Sim, é possível atualizar a versão e o conjunto de cursos, ok? Então, assim como eu atualizo meu sistema operacional do computador, vocês trocam o Windows aí, né? Atualizo meu Android, eu atualizo outros sistemas, eu também posso atualizar num switch de rede o seu sistema. A grande pergunta nesse momento é o seguinte: quando que eu atualizo um sistema operacional de um switch? Vocês sabem quando que eu atualizo? Quando será que se atualiza? Ah, se atualiza sempre, professor. Está sempre atualizado. O que vocês acham? Sempre que lança um novo, eu atualizo? Sempre que lança um sistema novo, um iOS novo, eu tenho que atualizar? Não. Em redes de computadores, né, Lucas? A gente atualiza quando há uma necessidade de uma tecnologia ou um contrato de licenciamento exige atualização para o contrato, o suporte continuar nesse contrato. Então lembrem disso, ó. Equipamentos de rede não se atualiza ao contrário do resto todo. Os sistemas operacionais a gente não atualiza só porque tem uma versão nova. Isso é um primeiro ponto muito importante que, que eu gostaria que vocês não esquecessem. Então, redes não é assim. Está funcionando, está atendendo bem, o sistema pode ter 10 anos de uso, tá? Pode estar rodando 10 anos de uso, se atende bem, funciona bem, não tem nenhum problema, não se atualiza. O que mais? O armazenamento do sistema. Ele é numa memória não volátil, né? Então, quando falta energia, não perde, normal isso, né? A gente pode substituir essa memória, dependendo do equipamento. Posso colocar várias versões de sistema nessa memória, também pode, né? E assim como qualquer sistema operacional, quando o equipamento inicializa, lembrem, porque isso vai ser legal de lembrar, o sistema é copiado da memória flash, ou seja, da memória não volátil, para a memória que é volátil, assim como nos computadores de mesa normal, né? Normalmente a gente vai ter esse funcionamento básico. Tem memória RAM também, né? Tem memória RAM também e tem limites, ou seja, o tipo de sistema vai depender do tipo de hardware que eu tenho para poder comportar esse sistema. Tá? Muito bem. Então agora sim eu mostro para vocês, né, as funções básicas de um sistema operacional de rede, e isso serve para qualquer marca, tá? Qualquer coisa de rede, até o roteador que vocês têm em casa, aí em cima da mesa, que permite a conexão agora com a gente, até mesmo esses equipamentos, eles têm, né, algumas funcionalidades reunidas nesse sistema. Então, principalmente assim, ó, funções de segurança, roteamento, QoS, para quem não sabe, qualidade de serviço, quality of service, endereçamento é uma função, gerência dos recursos do equipamento e a parte de controle das interfaces físicas, né? Então, assim, o sistema operacional gerencia os recursos, normal, como qualquer outro sistema, mas aqui eu tenho muita interface física controlada, né? Equipamentos de rede têm muitas interfaces. Então, um switch, por exemplo, vou ter 24 portas, um switch de 24 portas, um switch de 24 interfaces. E o sistema operacional tem que gerenciar esse hardware todo, né? Então, um equipamento de alta disponibilidade, um switch, um roteador, tem que ter um sistema operacional muito robusto, um sistema operacional muito robusto. Nós comentamos na aula passada que são equipamentos que muitas vezes ficam sem reset mais de 5 anos sem reset. Então, imagine o sistema operacional e também imagine o hardware de um switch, de um roteador gerenciável de rede, né, switch corporativo, que não reseta, que não pode desligar por 5 anos, 7 anos. Aí vocês vão me perguntar, professor, mas energia elétrica às vezes falta energia, né? Como é que não desliga? São equipamentos que normalmente exigem instalações especiais com no-break, com geradores diesel, né? Com equipamentos também de apoio à energia elétrica, além de refrigeração, com ar-condicionado, toda uma parte que se tem exigência para funcionar bem. Então eles resistem
né? Se eu fornecer energia elétrica para eles, eu tenho que ter sistema operacional que faça a gerência dos recursos, que controle os endereços, controle a segurança, né? Todo o controle de rotas, qualidade de serviço, controle de interface, sem instabilidade. Não se admite em equipamentos de rede nesse porte instabilidade de funcionamento de sistema operacional. Se ele não for estável, não é um bom equipamento. Tá? Então, um detalhe especial aí. Como nós vimos na aula passada, agora formalizando, né, para acesso ao sistema operacional através de interface de comando de linha, a nossa CLI, né, nós temos acesso console ou Telnet SSH, né, Telnet um acesso seguro. Nós vamos fazer os acessos console? Sim, vamos fazer o acesso console e também acesso Telnet. Quando eu faço um acesso Telnet, estou trabalhando com um acesso IP, né? Então vou ter que adicionar a configuração especial para que este equipamento responda uma requisição IP, né? Através das suas portas de acesso física, né? A porta console ou então uma porta de rede, né? Uma interface de rede ali, tá? Então a forma não tem equipamentos de rede não tem, volto a dizer, não tem saída para monitor VGA, não tem saída para, né, botar um monitor, colocar um teclado, colocar um mouse. Alguns têm USB, ok, mas o acesso ou é via web browser, até tem acesso via face gráfica web, né, mas diretamente ligar um monitor, um teclado e um mouse não tem. Tá? Bom, nós temos uma porta chamada porta de console, né? Essa porta, ela funciona fora de banda, como se fora da banda, como se diz aqui, ó. Eu preciso de um cabo especial chamado cabo rollover. Não é rede, é uma interface que não é rede, não é uma interface de rede. Então, a porta console não é uma interface de rede, né? E essa porta ela está sempre fora da banda, ou seja, ela está com acesso, ela é uma porta de acesso dito. Eu não preciso de configurações de IP, eu não preciso de nada disso para que ela me forneça acesso, né, aos comandos, às configurações dos equipamentos. Por isso que essa porta console é uma porta que todos os equipamentos têm, mas é por isso que ele tem que ser protegido, ou seja, tem que ser protegido com o acesso com senha. Né? Nós temos que impedir o acesso não autorizado. Tá aqui, ó. Então a gente tem que configurar a porta console para, né, impedir acesso não autorizado. Né? E ao mesmo tempo, normalmente esses equipamentos eles estão instalados em algo, né, alguma sala, algum lugar seguro, em uma sala segura, ou um REC com chave. Mesmo nas salas de aula, quando a gente tem equipamentos de rede instalados ali próximo aos computadores, eles estão presos dentro de um REC, né? Estão instalados ali como se fosse, né, parafusados, tudo mais, com chave. A gente não tem acesso, que é questão de segurança, né? A gente não tem acesso porque se eu acessar a porta console, né, provavelmente em alguns casos a gente vai ter acesso às configurações dos equipamentos. Então, é um procedimento de segurança, sim. Questão de telnet, né? Eu posso acessar remotamente né, a linha de comando por IP, só que eu tenho que ter serviços de rede ativo, ou seja, eu tenho que configurar o acesso, eu tenho que ativar o acesso para que o equipamento responda a um telnet, né? A um método remoto. E temos também o seguro, que é o SSH, para fazer login remoto também, como se fosse um telnet, mas trabalha um pouquinho com criptografia, um pouquinho mais seguro na questão de autenticação de senha, né, para o transporte de dados. O acesso telnet não criptografado, que é sem SSH, se alguém tentar ler o que passa na comunicação no cabo, muito provavelmente vai dar para ler a senha, inclusive, né, usuário e senha do equipamento só interceptando o sinal.
Essa que é a diferença entre o Telnet e o Shell seguro. Não sei se vocês sabem, mas em redes de computadores, sabendo usar as técnicas certas, eu consigo escanear um cabo de rede, escanear uma transmissão, e eu consigo ler o que passa na rede, né? Eu consigo ler comandos muitas vezes, consigo ler senhas, né? Que algumas senhas, algumas especificações de comandos não são criptografadas em rede. Então é assim que começa o famoso sniff de rede, né? Eu vou sniffar uma rede, eu vou acessar uma rede, eu vou tentar ler o que passa na comunicação ali que não for criptografado, dá para ler. E o acesso, então, via Telnet, para fazer isso, eu vou usar um emulador de terminal, que nada mais é que um software que emula o antigo terminal burro, né? É um software que emula um terminal que decodifica códigos ASCII, ou seja, texto puro, né? Para poder formar a tela de acesso. Então é um emulador, a gente usa o mais conhecido, o PUTTY, que é o PUT, que todo mundo fala. Tem o Teraterm, o Secure CRT e o Hyperterminal no Windows, que ainda é possível, tem como instalar isso aqui de novo no Windows para fazer o acesso. Tá? Então aqui ele tem as opções de Telnet, né, SSH, acesso via serial, ó, via porta serial, tudo isso nesse emulador de terminal. É um executável, não precisa nem instalar no computador, pode ter num pendrive que ele já emula a terminal e se faz o acesso. É muito simples, né? É muito simples fazer esse acesso. Por exemplo, nessa figura, eu coloquei uma pegadinha para vocês. Né? Aqui tem uma pegadinha. Eu tenho um notebook, eu tenho ali um switch, aqui é a parte de trás do switch na figura. E aqui mostra console port, ó. Aqui mostra a porta console. A porta console, ela tem uma interface que o conector é o famoso RJ45, né? Aqui, ó, o RJ45, né? Não é, e o incrível é que não é rede. Embora o conector seja o conector do cabo de rede, o conector de rede, da placa de rede, né? Isso aqui, pessoal, não é rede. A porta console é uma porta, né, de bits mesmo. Ela funciona por default, normalmente 9.600 bits por segundo, e com esses bits se forma a tela de interface de comandos. É uma tela de texto mesmo. A pegadinha aqui nessa figura é que eu coloquei o famoso cabo rollover aqui, ó. Só que o cabo rollover, na verdade, de um lado ele é RJ45, ó, isso aqui, ó. De um lado ele é o RJ45, que é aqui, ó. E do outro lado ele é um adaptador, ó. Ele é um DB9, na verdade, é uma interface serial. Nesse aqui, ó, nessa figura, aí tá ok, ó. Essa parte aqui está ok. Mas essa parte aqui do notebook não é essa interface aqui. Aqui foi ligada numa placa de rede ou no notebook e ligado, na verdade, o que está escondido aqui embaixo são dois cabos rollover, porque de um lado ele não é, um lado é RJ45 e do outro lado ele é DB9. E normalmente em notebooks tem que botar um adaptador USB serial para poder fazer o acesso, um conversor de USB para porta serial. Porque o cabo rollover mesmo, de um lado ele é um conector DB9, aquele conector antigo do mouse. Né? Os mouses antigos que os computadores tinham antes da USB, eles eram assim. E, incrivelmente, isso se mantém assim até hoje para acessar um switch via porta console. Um lado é o conector DB9, né, o conector serial, e do outro lado é o conector RJ45, que é igual ao conector de rede, mas não é rede. Né? Então isso aqui se mantém até por segurança, para o cara que vai mexer com isso tem que ter já o seu notebook preparado com conversor USB serial, né? E tudo mais. Então, muitos casos, a maioria dos casos ainda é desse jeito. A gente configura então o emulador de terminal para 9600 e aí conecta, né, no acesso terminal. Isso foi o que a gente fez na aula passada, quando a gente colocou aquele cabinho azul no Packet Tracer, né? A gente colocou esse cabo aqui, né, que é o cabo console, não é RAID mais uma vez, tá?
Então, quando eu conecto o cabo, né, e conecto o switch na energia elétrica, ele não possui botão para ligar e desligar. Normalmente, um switch não possui, ó, botão de liga e desliga, ele só tem o cabo de força. Liguei o cabo de força, o que vai acabar acontecendo se eu liguei o cabo serial? Eu vou assistir, né, a sequência de inicialização. Quem é que sabe o nome da sequência de inicialização que eu posso... Qual é um nome assim bem comum na TI de sequência de inicialização? O celular tem, o computador faz, o roteador de casa aí faz também, só que a gente não enxerga. Como é que é o nome que a gente pode dar? Sequência de inicialização. Olha lá, Roger e Lucas juntos, eu ouvi o barulho aqui, ó. Ouvi o som aqui do Blackboard Collaborate. Boot. É o boot. Então, a gente pode assistir o bootloader, a gente pode assistir a leitura dos parâmetros iniciais do hardware e a carga do SO. Eu posso assistir isso num switch. O boot vai levar, né? Vai ter um boot, né? Vai iniciar o hardware dele e vai inicializar. Vou colocar aqui, ó. Vou chamar assim, vocês vão entender muito bem, ó. Carga do SO. Carga do SO aonde? Onde? Na memória RAM. Ele vai ler aquilo tudo na memória flash dele e vai expandir, né? Vai carregar o SO na memória RAM. Carga do SO. Até vou colocar aqui, ó, na RAM. Olha aí que beleza. Então, vou colocar na memória, vou carregar na memória RAM. Sistema, botar um S.O. Ok, assistiu o boot. O que vai acabar acontecendo? Ele vai montar o sistema todo. E aí o sistema ele é montado num modelo, a gente chama também, né, de um modo uma estrutura hierárquica de acesso. Né? Como é que funciona isso? Isso aqui é muito importante porque vai dividir quem vai saber usar bem o sistema ou quem vai ficar demorando um tempão para fazer as configurações. Qual é a diferença? Saber navegar no sistema, né? Então, normalmente eu tenho assim camadas, imaginem layers, né? Camadas. Eu tenho a camada de usuário inicial, uma camada de usuário inicial. Eu tenho uma camada privilegiada de acesso, ó, um modo de então, exec usuário, execução de usuário, execução privilegiada, e dentro da camada de execução, vejam aqui o desenho, ó, esse laranja aqui, ó, ele é dentro da execução privilegiada. Eu tenho as configurações globais, ou seja, o modo, os comandos de configuração global. A gente chegou a ensaiar sobre isso na aula passada, nós ensaiamos alguns comandos de configuração global. Então, a configuração global, Global Configuration, ela está interna no modo privilegiado de execução do sistema. Tá? Quando eu estou no modo Global Configuration, pessoal, eu tenho acessos ao físico, ao hardware físico, às interfaces físicas. Lembrem que switches e roteadores são equipamentos que têm muitas interfaces físicas. Diferentemente de um computador de mesa ou de um celular, que eu não tenho tantas interfaces, né? O computador tem 4 USBs, 6 USBs, eu tenho saída para vídeo, entrada do microfone ali, aquela coisa toda, mas são poucas interfaces. Perto de um switch, nós temos 24, 26 interfaces, porta-console. Então, aqui no modo Global Configuration, modo de configuração global, eu vou ganhar acesso, né, às interfaces e comandos. Como é que são os acessos? São comandos. Eu vou ter poder de comandos, eu vou começar a alterar o sistema através de comandos de linha, né? Comandos de texto. E aí, quem gosta de Linux vai gostar, porque é muito, muito interessante, muito similar, e ao mesmo tempo, comandos de linha em redes de computadores são comandos que são muito poderosos, né? Comandos poderosíssimos, né? Então, existe a parte de interface gráfica em equipamentos de rede,
com certeza existe, mas ainda não chegou perto do poder de saber configurar equipamentos com comandos de linha. Então, a interface gráfica ainda não tem todo o poder do comando de linha. Então tá lá, ó. Modo de execução de usuário. Primeiro modo, né? Somente um pouco, uma quantidade limitada de comandos básicos, principalmente de monitoramento. Tá? Como é que eu sei? Como é que eu sei que eu estou no exec usuário? Eu tenho o nomezinho ali, eu tenho o prompt, o nome do equipamento e um sinalzinho de maior. Como é que eu sei que eu estou no privilegiado? Eu tenho o hostname e a hashtag. Olha que legal, a velha hashtag apareceu aí. Por que será, né? Ela é muito antiga, né? Ela é um guia para nós. Então, ela é um guia me mostrando que eu estou podendo manipular o sistema, posso, né, examinar detalhadamente o equipamento, caso roteador ou switch, e aí eu posso executar comandos eu vou até marcar aqui para ficar na gravação, ó, configuração e gerenciamento. Eu tenho que chegar no exec privilegiado para poder configurar e gerenciar. No modo de execução de usuário, eu posso praticamente só monitorar. Vou botar aqui, ó, monitoramento. Vou lá com exec usuário. E ó, manipulação, gerenciamento, eu vou ligar com exec privilegiado. Ó, configuração e gerenciamento. Muito bem. Então vejam aqui, até aqui está tudo bem? Alguém quer perguntar alguma coisa? Vocês querem me perguntar? Prestem bem atenção, porque hoje vai ser, daqui a pouco mais vai sair a atividade, vai aparecer no Blackboard, a atividade de navegação no sistema, e os senhores terão uma tela lá no Blackboard aberta para entregar já a nossa primeira participação e fazer o primeiro depósito. Nessa disciplina a gente lida com depósitos. Que depósitos são esses? Depósitos de participação. Eu estou vendo, quero ver que vocês estão aqui comigo, estão aprendendo, e quando chegar na prova, não tem problema, porque depositar as participações, aprenderam. Quem não depositar as participações é um risco muito grande na prova. Então, a gente vai fazer o primeiro depósito hoje de participação. É uma disciplina que tem uma boa parte prática. Então, vamos lá. Modo de execução, né? De execução privilegiada. Como é que eu faço? Né? Eu vou lá, eu sei que eu estou nele porque eu tenho o hostname, o nome de host, com um hashtag. Né? Quando eu quero entrar no modo de configuração global, qual é a diferença? Eu sei que eu tenho o nome do host, mais entre parênteses a palavrinha config. É o que me sinaliza aqui. Agora também tem uma outra parte que é os submodos do global, que na verdade é a parte de configuração de interfaces, por exemplo. Eu posso configurar uma interface, eu tenho que entrar na interface. A lógica é essa, ó. Eu entro no modo de configuração global e aí eu entro na interface, como está acontecendo aqui, ó. Config-if, e é de interface. E aqui já vou adiantar um pouquinho, né? Nossa aula é bem objetiva para vocês, a gente não perder muito tempo. Então, assim, ó, vejam que eu tenho a interface, eu pedi aqui uma entrada numa interface Fast Ethernet 1, que é a porta número 1, né? Vejam que ele não apareceu config F1, apareceu config-if. O que eu quero dizer com isso? Mesma coisa aqui, ó, interface Fast Ethernet 0/0, Enter. Aqui é uma sequência de comandos, né? O que ele está fazendo? Ele entrou na IF, ó. Ele não me disse que é 0/0, aqui é 0/1, ele não me diz que é 0/1, ó. Então aqui que mora o perigo, ó. Eu tenho que saber muito bem onde eu estou, o que eu estou fazendo, porque ele não é totalmente amigável. Ele não vai me dizer, você está na interface 0, você está na interface 1. Ele simplesmente bota config-if e você tem que saber o comando anterior que você passou para ele, tá? Então essa que é a navegação. Hoje o nosso negócio é a navegação pelo iOS, é entender esses detalhes. A professora, e as outras marcas são assim? São. Os outros equipamentos, outros fabricantes seguem nessa linha de raciocínio. Quem aprender aqui
sabe para outras marcas, sabe numa discussão, numa reunião, sabe argumentar com os colegas lá de, professor, mas eu não sou de redes e tal, não tem problema, vai saber argumentar, vai saber discutir na mesma altura. Quando o cara de redes falar alguma coisa para vocês, um argumento, vocês vão entender o que o cara está falando. É isso que importa. É isso que importa, é saber o que está falando, não ficar sem saber e aí né, numa reunião de decisão lá não sabe nada que está acontecendo. Então o que mais importa é isso, é ouvir o assunto, vai saber o que está acontecendo, por isso que a gente vai passar por esse aprendizado. Então vejam aqui, ó. Como é que eu faço para entrar aqui, ó? Eu vou ter uma entrada via porta console, ó, via porta console. Vai pedir o que é o certo. O certo é que se peça uma senha quando eu começar a navegar. Se eu passei da senha, eu entro no modo de execução de usuário normal. Para passar para o modo de execução privilegiado, o ideal é que se peça uma senha de novo. Né? A gente vai digitar o comando enable, a gente brincou com isso a aula passada, mas o certo é que venha uma senha, um pedido de senha. A aula passada não vinha nada. Depois é que vai para o switch, né, hashtag. Se eu quero voltar para trás, eu tenho que digitar um comando, disable. E aí ele volta para o modo, né, como se fosse diretórios e subdiretórios. Ele entra e sai daquele modo de execução. Tá? Então essa é uma forma simplificada de navegação entre os modos do iOS. Então vejam aqui mais na prática, né, uma navegação básica, ó, switch enable, configure terminal, ó, ficou hashtag, configure terminal enter, ficou config entre parênteses, e agora vejam aqui, ó, eu quero entrar numa interface VLAN 1, ele vai ficar config-if, e fim da história. Ou seja, eu sei que eu estou dentro de uma interface. Então eu posso configurar uma interface nessa lógica aqui. Eu não consigo configurar uma interface se eu não entrar lá dentro, tá? Então, mesma coisa aqui no outro exemplo, né? Eu vou lá, entro, interface, e aí alguns comandos eu não preciso, depois a gente vai ver a diferença entre interface e VLAN 1 e só digitar config VLAN 1 e ele fica config-VLAN, nós temos a aula de VLAN, eu vou ensinar para vocês em seguida as diferenças que tem quando eu preciso entrar na interface e quando eu só digito o nome da interface, como eu fiz aqui embaixo. Tá? Então, basicamente, a estrutura dos comandos é esta. Eu tenho lá o prompt, né? Ó, switch maior, e eu tenho um comando, eu vou dar um comando que é o famoso ping, ó, ping espaço 192.168.10.5. Esse aqui, essa parte do IP, a gente chama de palavra-chave ou argumento, né? Palavra-chave ou argumento. É a mesma coisa aqui, ó. Show IP espaço IP protocols. Isso aqui ó, é uma palavra-chave para o sistema. Então a palavra-chave pode ser né, pode ser letras, palavras mesmo, e pode ser composta de números, um endereço IP, por exemplo, é uma estrutura. Professor, mas eu estou ficando preocupado, porque como é que vai ser isso? Muito comando, muita coisa. Bom, um dos pontos importantes que eu digo agora para vocês é o seguinte, ó. Se durante as aulas vocês quiserem ir anotando, né, querem anotar esses comandos e numa folha de papel aí com vocês ou numa outra forma, eu aconselho, porque depois na hora das atividades e na hora da prova vai ter um tempo definido para fazer as atividades e quem não souber os comandos não vai conseguir. Então anotem em algum lugar aí os comandos básicos, anotem o formato dos comandos que vai ser muito importante na hora das avaliações, tá? Na hora da prova, achar rápido o comando. E vocês vão ver que nossas atividades não vão ser nem perto assim, ó. Eu sei o comando, eu faço. Não vai ser assim. Na verdade, você tem que saber o que eu quero, o que é a atividade, qual é o objetivo. Os comandos que você usa é secundário. Tem que saber o que o professor está pedindo. Depois que eu interpretei o que o professor está pedindo, é que eu vou usar comandos, tá? Questão de ajuda sensível ao contexto. Tem ajuda? A gente já viu na aula passada. Tem, ó. Vocês podem ficar lá no exec privilegiado, digita CL interrogação, ele vai te mostrar, ó.
opções de comandos com CL, clear, clock, né? Aqui é outra opção, ó, clock, ó, tem o clock, tá, então eu vou usar clock, espaço, set, interrogação. Ele vai me mostrar, ele vai te explicar como é que se usa o comando clock set. E aí que eu estou mostrando que é um crescimento do aprendizado, ó. Eu estou conversando com ele, tá, então clock é hora, minuto, segundo, tá, hora, minuto, segundo, interrogação. Ele vai dizer, coloca o dia do mês em número e coloca o mês escrevendo o mês em inglês, ó. Clock 7, 19, 50, 00, né? 25 de June de 2012, por exemplo. Então, June é o mês 6, junho, mas não pode escrever 06, tem que escrever junho em inglês. Então, por isso tem que... Pessoal, eu vou pedir para você assim, ó, tem que saber interpretar as mensagens do sistema, ó, senão vai patinar, tá? Tem um pouquinho de inglês, tem, mas a gente vai trabalhar bastante para não ter dúvida ao longo da disciplina. Bom, outra questão interessante que vocês têm da verificação de sintaxe, ó, se vocês digitarem clock set e digitarem enter, e clicarem no enter, vai dar comando incompleto. Se digitar clock set, o horário, e dar enter, vai dizer comando incompleto. Então é legal porque ele vai te ajudar, ele vai ajudar vocês. Mesma coisa se eu digitar assim, ó, clock set, o horário, o dia, 25 e o mês com número 6, ele vai apontar aqui embaixo do número 6, ó, onde é que é o erro. Não é 6, é junho. Então ele vai apontar para vocês onde é que erraram. Até aqui foi certo, o 6 está errado. É a mesma coisa digitar o C aqui, ó. Digitou o C, Enter, ele vai dizer comando ambíguo. O que isso quer dizer, né? Que pode ter vários comandos que começa com a letra C. Como eu mostrei para vocês aqui, ó, né? O clear e o clock. Não adianta digitar só o C. Ele vai dizer que é ambíguo, né? Para ele ele não consegue interpretar só o C. Se botar o CL, ele vai mostrar para vocês o que tem com CL, que é o clear, né? E que é o clock. Até aqui fácil, fácil demais, né? Teclas de acesso. Eu marquei em vermelho alguns atalhos aqui que são os mais utilizados. Ó. Tab, pode usar como no Linux, ele completa comandos, então se colocar o início do comando e clicar no Tab, dar uma tabulação, ele completa aquele comando que vocês já iniciaram, né? E tem o Ctrl Shift 6, ó, que ele vai interromper um processo de busca de, por exemplo, ficar trancado, ou tá fazendo um ping, ou tá procurando um endereço na internet, alguma coisa. O kill dele é Ctrl Shift, é o Ctrl e o Shift da esquerda, e o número 6 de cima do teclado. Não é o 6 da direita do teclado, aquele do teclado numérico, o número 6 dali. É o 6 lá de cima do teclado, tá? Então, Ctrl Shift 6 é o kill. E o Ctrl C também pode abortar alguns comandos, como a gente faz hoje normalmente nos nossos sistemas operacionais. Ctrl C, tá? Tudo bem até aqui? Alguma dúvida? Alexandro, Diego, Felipe, Guilherme, Lucas, Nicolas chegou, Roger, tudo tranquilo, nada, nenhum problema, fácil demais até aqui, tá bom. Então vamos lá. Como é que funciona, como funciona, né, internamente o sistema? Tá? Então eu vou fazer uma divisão aqui, ó. Vou dividir uma parte que é RAM, uma parte que é NVRAM e uma parte que é flash. Ó, como é que o sistema funciona? Como é que um switch funciona na verdade? Né? Ele vai ter aqui, ó, a parte do sistema operacional, né? Ele vai carregar, depois que o sistema entrou, ele vai carregar numa memória RAM, né? Os programas todos carregam em RAM, tem uma configuração ativa em memória RAM, tem tabelas, buffers em memória, mas lembrando que tudo parte de memória flash. Ó. O sistema operacional está em flash e ele vai fazer uma carga toda até a memória RAM. Desculpem. Algumas partes
do sistema ficam em memória RAM e algumas partes ficam em NVRAM, que é não volátil RAM, tá? Que é, por exemplo, um arquivo de configuração que o sistema tem, que fica numa uma parte não volátil, tá? Da memória. Então, basicamente, o que a gente tem é assim, ó. Eu tenho alguns comandos lá em torno aqui dessa figura. Eu estou mostrando alguns comandos tipo show version, show flash, show interfaces, show ARP, show MAC address table, show VLAN, né? Show running config. Esse comando aqui, ó, show espaço running traço config e o show espaço startup traço config são comandos que trabalham diretamente nessas partes do sistema. Por exemplo, show running config vai me mostrar a configuração ativa rodando na memória da máquina, tá? Do switch, da caixa, como a gente diz. E o show startup config, né? Ele vai mostrar a configuração que é aquela configuração de backup. O que isso quer dizer? Sempre que o sistema inicializar, ele vai olhar para a configuração de backup e essa configuração de backup vai passar para a memória RAM, né? E vai alocar um espaço de memória e vai rodar. Ou seja, eu tenho como acessar a configuração startup, ou seja, a configuração de start do sistema, startup, né? A configuração de start dele, e também essa configuração, depois que ele rodou, ela é copiada para a memória RAM. Então, sempre que o equipamento inicializa, ele copia o que está em startup, em configuração de backup, para a memória RAM. Tá? Então ele sempre fica rodando em memória RAM, na verdade. O equipamento sempre fica rodando em memória RAM, mas ele precisa partir de algum lugar. Da onde que ele parte? Ele inicializa na memória flash, ele vai lá, inicializa na memória flash, né? Ele olha no arquivo de não volátil RAM quais são as configurações iniciais dele, ele se configura com aquele arquivo, esse aqui, né? E aí ele passa para a memória RAM as configurações. Como é que eu acesso as configurações de inicialização? Como é que eu acesso? Como é que eu olho as configurações de backup? Eu digito show startup config. Onde? No modo exec privilegiado, onde tem o hashtag ali, ó. Para chegar aqui tem que digitar enable, lembram? E como é que eu olho as configurações que estão em memória RAM? Show running config. E aqui vem uma questão bem importante que eu vou citar para vocês. Eu posso alterar as configurações do equipamento, mas se eu esquecer de gravar, elas só vão ficar em running config, ó, só em memória RAM. Eu tenho que gravar as configurações para atualizar o arquivo de backup, ou seja, para a configuração, né, voltar para trás. Ou seja, quando o usuário vai lá e altera alguma coisa, ele tem que fazer um comando, né, para gravar no backup de novo, para voltar. Isso aqui ficou claro para vocês? Nós estamos avançando na matéria. Quando o sistema inicializa é o vermelho. Quando eu, ó, vou botar aqui um bonequinho até, ó. Quando eu vou lá e altero a configuração, ela é alterada em RAM. E eu tenho que fazer um comando, que é o que o colega perguntou agora aqui, né? O Nicolas perguntou como é que se faz para passar da RAM para backup. Tem um comando que a gente vai aprender, né? Claro, Diego. Tem um comando que a gente vai aprender a voltar para trás, que é na seta azul. Então, vamos novamente, ó. Quando o sistema inicializa, ó, deixa eu fazer aqui, ó, já que está na gravação, ó, vamos ir na gravação aqui, ó. Quando o sistema inicializa, tá bom, Diego. Quando o sistema inicializa, deixa eu ver como é que está a internet de vocês todos aí. Tá boa agora. Quando o sistema inicializa, ele inicializa, vou botar aqui, ó, início, lendo a flash, né?
Ele lê a flash, vai lá, lê o sistema operacional, ele vai lá, lê, vou botar aqui, ó, 1, 2, ele vai ler se tem um arquivo gravado de configuração, e esse arquivo de configuração, ele vai para uma parte da memória RAM, que é o arquivo de configuração ativa. Então, esse é a ordem de início. E essa configuração ativa, ela está em RAM. Ó, tudo que está rodando na memória RAM do equipamento. Quando vocês são usuários, ó, são profissionais de TI, isso aí não é para usuário comum, tá? Isso aqui, brincar com isso aqui não é para qualquer um. Então, vai lá, quando vocês alteram a configuração ativa, ó, vocês precisam que essa configuração vá para o arquivo de backup em não volátil RAM. Para fazer isso, claro que vai ter um comando, não está na tela aqui o comando, eu vou mostrar para vocês o comando. O importante é que lembre que vocês alteram alguma configuração, não vai para a memória não volátil, fica em RAM. Se vocês desligarem o equipamento e religarem de novo, ele volta desde o início aqui no vermelho, ó. Eu tenho que fazer uma atualização para que ele grave, ó, o azul aqui em roda do vermelho aqui, ó, para que ele atualize a configuração de backup. Para a próxima vez que ele iniciar, ele vai na configuração atualizada. Então vou botar aqui, ó, atualiza, atualizar. E esse aqui é um dos grandes erros de quem até tem experiência com redes muitas vezes. Na correria, esquece de atualizar as configurações. Olhem só que interessante isso. Vamos adiante, porque daí vocês vão entender o que eu estou falando. Não precisa se preocupar agora com esses comandos que eu coloquei aqui, tá? Não se preocupem agora com isso. Então vamos ver aqui, ó. Ó, deixa eu colocar aqui em vermelho, tá, Diego? Aqui, ó. Nós vamos, por exemplo, aqui, ó, vou criar uma rede com dois switches e dois computadores, né? Vamos definir um nome para o switch, vamos limitar o acesso à configuração, vamos ver o que é o banner, o que é a mensagem de banner, né? E aí sim, ó, salvar a configuração. Aliás, eu até porque eu estou gravando, né? Vamos fazer o seguinte, vamos marcar em azul aqui, ó, salvar a configuração. É aquilo que o usuário faz, né? Quando vem do usuário, é ele que tem que dar o comando para salvar. Quando vem do equipamento, né, vem aqui do vermelho, vem dele para RAM. Quando vou da minha configuração para atualização, é a seta azul aqui. Então é o azul salvar a configuração. É quando o usuário faz isso, é o azul, tá? Sou eu que estou mandando fazer. Então vamos dar uma olhadinha aqui, ó. Agora são conceitos que vão se misturar, cuidado, ó. Então, o básico aqui, ó, hostname, né? O nome do dispositivo, né? Tem algumas regrinhas em redes, ó. Começar com uma letra, não conter espaço, terminar com uma letra ou dígito, né? Só usar somente letras, números e traços, 364 caracteres, né? Então, assim, normalmente o que acontece? Os dispositivos eles têm que ter nomes, não pode ser só switch, 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 que é o famoso hostname, né? Eu tenho que alterar o nome dele na rede. Então, como é que a gente faz isso, né? Normalmente eu coloco lá switch, floor 1, floor 2, floor 3, ou seja, switch a gente usa SW, floor, piso, né? Primeiro piso, segundo piso, primeiro andar, segundo andar, terceiro andar, ou seja, a gente tenta colocar assim, ó, sala de aula, recepção, almoxarifado, tenta colocar o nome do suíte para que um nome fácil que eles sejam identificados pelos administradores de rede, ó. Então, criem o host name é um nome para ser identificado pelos administradores, ou seja, onde o equipamento está ou a função que ele faz na rede, tá? A função que ele tem na rede. Então, aqui, como é que se faz? É bem fácil. Uma vez que vocês prestaram atenção e entenderam, vai parecer fácil por demais. Então, vejam aqui, ó. Para chegar até aqui, ó, switch hashtag, que comando eu dei antes disso aqui? A gente, a gente passou muito rápido sobre isso. Enable, isso aí. Vamos completando agora a interatividade total. Enable, cheguei até aqui. Então, eu vim aqui, eu vou botar uma seta aqui, ó. Eu vim aqui de cima, antes disso aqui tem um comando, né? Enable. Enable.
Então, aqui, ó, enable. Prontinho. Cheguei aqui. Olha o comando, isso aqui é um comando, ó, configure terminal. Quando digitou o Enter aqui, né? Vou botar o símbolozinho que digitou o Enter. Vocês digitaram Enter, configure o terminal, ele vai fazer o quê? Ele vai botar config. E fica o hashtag ali, ó. Simplesmente digitem hostname espaço, o nome que vocês quiserem, switch floor run. Ele troca na hora, que a gente fez na aula passada. Inclusive ele troca e se mantém onde ele está, ó, no config. Pronto. Tá? Então, configurou, trocou o nome do hostname. Agora vamos começar, todo mundo gosta de saber como é que se faz com as senhas. Ativar a senha, ativar uma senha secreta, mexer na senha do console, senha de VTY para acesso à telnet, né? Como é que se faz essas configurações que a gente vai usar nos laboratórios? Normalmente a gente usa aqui Cisco de senha ou CLAS, ó. São senhas sugeridas nos nossos laboratórios, que é Cisco ou CLAS, né? Então, o que é? Primeiro, ativar a senha. Eu vou limitar o acesso ao modo exec privilegiado, né? A pergunta do Lucas já vou ler, Lucas. Ativar uma senha secreta. Olha só, eu tenho que criptografar. Ó, não adianta só botar senha no equipamento, tem que mandar criptografar, porque senão qualquer um lê e rouba a senha. Senha do console, ó. Eu tenho que acessar, limitar que se acesse com o cabo console, aquele cabo serial, o cabo rollover. Então eu tenho que fazer essa limitação aqui, ó. Tem que colocar uma senha. Então vejam o seguinte, ó. Eu tenho senha número 1 é a do console. A senha do privilegiado é a senha 2. Então eu vou botar aqui do lado o númerozinho 2, ó. Senha 2. Senha número 1 é o console. A senha do VTY, acesso à telnet, eu diria que é a senha 3. Olha aqui. E a parte secreta da senha, eu diria que é o passo 4, ó, senhas secretas. Ó, porque as senhas podem não ser secretas ou podem ser secretas, podem ser criptografadas ou não. O Lucas pergunta que assim que se faz uma configuração, se ela é salva automaticamente. Lucas, a gente configura e dependendo, por exemplo, se você altera a interfaces dele, as portas de rede, não salva automaticamente. Tá? Tem que dar um comando que a gente vai ver daqui a pouco para salvar a configuração aqui, ó, aqui no azul, aqui nessa NVRAM aqui, ó. Isso aqui é um comando. E isso aqui não é automático. Não é automático, tá? Então a gente vai ter que fazer uma configuração para gravar. Não é automático. Quando eu mexo no switch, não salva automático. Fica funcionando enquanto ele estiver ligado. Aí fica. Se eu resetar, perde. Respondendo melhor a tua pergunta, tá? Então vamos lá. Se preparem, nós estamos agora estudando como nós colocamos senha, ó, senha no modo privilegiado, ou seja, senha no enable, como a gente diz, né? Olha só como é que eu faço. Estou ali no switch, digito enable, ele vai para o hashtag. Digito configura o terminal, está em negrito aqui. O que está em negrito é comando. Enter. Ficou config entre parênteses porque eu entrei no terminal. Né? Então esse aqui é o modo de configuração global. Se eu fosse marcar isso aqui, ó, eu estou no modo de configuração, a gente chama global. Ó. Global. Mas lembrem que isso é dentro do privilegiado, que é o hashtag. Então, olha lá. Enable, esse aqui é um comando inteiro, ó, secret class. Agora a pergunta que eu vou dizer para vocês. Eu estou habilitando senha? Sim. Estou dizendo que a senha do enable, ela deve ser secreta e a palavra-chave é class. A senha é class. Anotem aí. Eu passo tudo num comando só. Ele é muito inteligente nesse sentido, tá? Olha só, a senha é class e eu digo que a senha do enable ela é secreta, ou seja, a senha do modo privilegiado ela é secreta e ela é a palavra class. A senha é class. Tá? Depois eu saio, podem ver, ó, eu saio, eu voltei atrás, é como se fosse navegar em diretório, subdiretório, ó, exit, saiu, disable,
eu saí do modo privilegiado, ficou o sinal de maior. Quando eu digitar enable, pede senha. Tá aqui a mágica da senha. Ó. Eu não vou mais direto para o hashtag, né? Eu não vou mais direto para o hashtag. Eu tenho que digitar uma senha no meio do caminho. Os senhores estão protegendo já o equipamento. Só que até aqui a gente não protegeu a entrada com o cabo serial. A gente tem que proteger a entrada do cabo serial. A gente tem que proteger a porta console. Vejam só, vou explicar isso aqui e nós vamos fazer um intervalo. Então, olha só, a gente já protegeu aqui o enable, que é o privilegiado. Ó. O exec privilegiado é o enable, ó, o comando enable. Secret quer dizer que é para fazer o quê? Criptografar. Ó, cripto. Vou botar assim, ó, criptog, criptografar, vocês vão lembrar depois. Cripto, vou botar 3 pontinhos. Criptografar a senha, tá? Isso aqui parece mais um. Bom, mas quando eu quero controlar o acesso à porta console, a interface, a porta física, o que vocês têm que fazer? Tem que entrar na line, na configuração global, né? Enable, configure terminal. Tem um mundo antes disso aqui. Aqui tem uma série de comandos antes. Entro, digito line console 0, ele vai ficar config line. Olha o que eu estou fazendo aqui. Password espaço Cisco. Então, Cisco, ó, é um exemplo aqui no caso, é a senha. Pode ser Lucas, ó, né? Password Lucas. Pode ser a senha, pode ser Nicolas, pode ser Lucas. Então, eu estou dizendo password Cisco. Só que no caso do console, para a senha funcionar, tem que colocar um comando chamado login. O que é isso aqui? Login. Em ativa, vou botar bem aqui, ó. Ativar, ó, o serviço. O serviço. Então ele ativa o serviço de pedir a senha. Se vocês só colocarem a senha Cisco, password Cisco, entrando na line console 0 e não digitar login, ele não vai pedir senha quando ligarem um cabo console nele e um hacker ou alguém pode entrar e tirar as informações porque o serviço de senha não está ativado. Tá? Exit, né? Sair de tudo. Aqui tem uma outra parte mais abaixo, ó, que é quando eu ativo o acesso via Telnet. Vou botar aqui escrito assim, ó, Telnet. Ó, que é o chamado Line VTY. VTY é o emulador de terminal que a gente chama, que é o terminal VTY. Então, Line VTY, eu vou entrar nessa line, ó. Eu entrei na line console 0, eu entrei numa line aqui, eu vou entrar numa outra line, né, numa outra linha. Então, eu entrei na line VTY 015, password Cisco, o comando é igual, ó, login. Então, eu protegi agora os 3 acessos, ó. Esse aqui é o acesso por cabo, vou botar assim, ó. Protegi o acesso do cabo console, né? Console. Protegi, ó, o telnet e no slide anterior eu protegi o acesso ao exec privilegiado. Então, por isso que eu botei aqui as proteções, ó, a 1, a 2 e a 3. Ó, 1, 2, 1, 2, 3. Né? E aí eu fiz a proteção aqui, ó, né? 1, 2 e 3. Então, aqui eu botei observação aqui, né? Que o VTY é acesso, permite acesso via telnet, né? E aqui VTY 0 espaço 15 quer dizer que eu posso ter 16 usuários, ó, de 0, o usuário 0 até o usuário 15 são 16, porque o 0 é um usuário. Então eu posso ter 16 usuários entrando no sistema em paralelo. E é assim que funciona, pessoal. Então, acesso remoto de 16 pessoas ao mesmo tempo, ou 16 usuários ali. Tá? 16 acessos, na verdade, em paralelo. Alguma dúvida até aqui? Tá tranquilo? Tá fácil? Até aqui a gente protegeu todo ele, né?
qualquer equipamento é assim, switch, roteador, firewall, alguns equipamentos bridge, alguns equipamentos de rede, né, com outras funções que não são só switch, eles têm esse mesmo formato. Eu tenho que proteger. Então, se eu perguntar para vocês, o que eu tenho que proteger? Eu tenho que proteger o acesso do console, eu tenho que proteger o acesso via telnet e eu tenho que proteger o acesso de execução privilegiada. Então, se vocês olharem aqui, ó, a proteção de acesso exec usuário, né, que é a proteção de acesso básica, eu faço assim. E a de exec privilegiado, eu faço assim. Tá? Então, mostrei como é que se protege o acesso privilegiado, que é o superusuário, vamos dizer, e o usuário inicial, né, que é o usuário de entrada do sistema, eu protejo assim. Eu posso entrar no sistema via telnet e via cabo console. Isso ficou claro para vocês? Eu protejo o telnet e também protejo o cabo console. Bem claro. Isso, que bom. Tá todo mundo aí ainda. Tá. Então é isso que a gente tá fazendo. E para fechar aqui antes do intervalo, o que a gente vai fazer? A gente vai ativar um serviço de criptografia. Ó. Lá no modo de configuração global, quando tem o parênteses config hashtag, eu vou digitar o seguinte comando, ó, Service Password Encryption. Né? Eu vou criptografar as senhas. E agora aqui eu mostro para vocês, ó, aquele comando show running config, tá aqui ele, ó, que vai mostrar a memória RAM dele, as configurações da RAM, ó. Show running config, ele vai mostrar o seguinte, ó, line console 0 é um arquivo de texto, tá, pessoal? É um TXT que tem lá dentro. E esse TXT ele lê quando ele inicializa e se configura. Line console 0, ó, tá com a senha criptografada, não consigo mais ler. E a line VTY de 0 até 4, também criptografado, eu não consigo ler. Se vocês não digitarem Service Password Encryption, vai aparecer a senha Cisco e vai aparecer a senha, né, Cisco, Class ou a senha que vocês colocarem. Não vai mais aparecer esses códigos aqui. Vai aparecer certinho a senha. Alguém mal intencionado pode ler as senhas e depois invadir o sistema. E acontece muito do pessoal de TI não criptografar as senhas dos equipamentos, só botar uma senha, mas não rodar o serviço de criptografia, né? Então, esse arquivo de configuração, eu vou botar assim, ó, ele é um TXT, ele é um texto, tá? Então, quando a gente digita assim, ó, na verdade, show running config, ele vai mostrar aqui o que tem na RAM, tá? Mas, exatamente, mas lá, né, na NVRAM, ó, na NVRAM, ele é um arquivo, ele é um texto. Lá na NVRAM, ele é um arquivo de texto, literalmente, ele é um arquivo que a gente pode, inclusive, copiar e gravar nele num pendrive, para copiar para vários switches o mesmo arquivo, para vários switches rodarem iguais, sabiam? Eu posso configurar um switch, copiar esse arquivo, ele é um arquivo de inicialização, e o boot vai seguir esse arquivo, tá bom? Então tem o arquivo, tem a parte na RAM, e essa parte RAM deve virar um arquivo na NVRAM depois que eu gravei, tá? Então show running config. E tem aquele comando, esse comando aqui, show running config, vai na RAM, e na NVRAM tem um outro comando. Quem é que sabe para ver a NVRAM? Show o quê? Show é mostrar, né? Mostra para mim. Show running config é um deles, e o show startup config é outro comando que depois a gente vai ver. Isso aí, Nicolas, show startup config vai mostrar a NVRAM. O conteúdo deve ser igual. O conteúdo de show running config deve ser igual ao startup config. Se você gravou as configurações, o arquivo fica sincronizado, fica igual. Se os arquivos não, se os textos não são iguais, as configurações não são iguais, tem problema, e quando você resetar o equipamento, você vai perder suas configurações, né? Então, essa aqui é a ordem certa. Ok? Primeira parte passou voando. Vamos fazer o intervalinho, né? Intervalo padrão, intervalo das 20 e 25, padrão.
até as 20h45. Dá tempo de fazer um lanche, jantar, tomar uma água. Ok? Até daqui a pouquinho, já voltamos.